O que é a meditação? Se olharmos no dicionário, o significado da palavra meditação é o de pensar, refletir sobre algo. Porém, isso é exatamente o contrário ao que se propõe o exercício de meditação no yoga. O termo mais correto a ser utilizado seria o de intuição linear. Porém, como o termo meditação é muito popular e universalmente aceito, ele continua a ser utilizado. Então quer dizer que para meditar eu preciso parar de pensar? Exatamente. Mas o que acontece se pararmos de pensar? Será que vamos dormir? Na verdade, não. Pois até enquanto dormimos, parte de nosso cérebro continua funcionando, apesar de não termos uma plena consciência disso. Então, como é possível parar de pensar? Afinal, a nossa mente é um turbilhão de pensamentos, ideias, raciocínios, planejamentos, enfim. Esse é um trabalho que exige muita disciplina e constância. E não é do dia para a noite que vamos conquistar esse domínio da mente. Mas a lógica é a seguinte: para alcançarmos um estado mais sutil de consciência, primeiro temos que estabilizar o mais denso. Por exemplo, não conseguimos raciocinar direito se as nossas emoções estiverem inquietas, se estivermos nervosos, ansiosos, o nosso raciocínio não funciona bem. Da mesma maneira, se estivermos pensando muito, raciocinando, o foco estará na nossa mente, que é mais densa do que a intuição. Então, para alcançarmos a intuição, a mente precisa estar estabilizada e todos os demais veículos mais densos. Por exemplo, digamos que você queira enxergar no fundo de um lago uma pedra preciosa que está lá no fundo. Se a superfície desse lago estiver agitada, turbulenta, dificilmente você conseguirá enxergar o que está lá no fundo. Porém, se a superfície desse lago estiver totalmente calma e parada, você conseguirá enxergar com facilidade essa pedra preciosa que está lá no fundo. No caso, o lago agitado é como a nossa mente age naturalmente. E a pedra preciosa que queremos enxergar lá no fundo é a meditação. Então, para isso, temos que estabilizar a água desse lago. Só que o nosso corpo é mais complexo do que isso. Nós temos vários veículos mais densos que precisam ser estabilizados para que, primeiro, possamos enxergar a nossa mente com maior nitidez, para daí então tentar estabilizá-la e aí sim alcançar a meditação. Primeiro, temos que estabilizar o nosso corpo físico, pois como é o nosso veículo mais denso, se ele não estiver estável, ele eclipsará todos os demais. Como estabilizamos o corpo? Fazemos isso através dos asanas. Nesse caso, os asanas de meditação, como o Padmasana, o Samanasana, o Siddhasana ou, para os iniciantes, o Sukhasana. O importante é que as pernas cruzadas estejam de uma maneira confortável, estável e que a coluna esteja bem ereta, de maneira que o corpo não exija a nossa atenção. A partir daí, o próximo passo é estabilizar a nossa respiração. Fazemos isso através de exercícios respiratórios, os pranayamas, que vão instituir um ritmo para que atinjamos o nosso objetivo. E são os pranayamas que vão nos ajudar também a estabilizar as nossas emoções. Afinal, elas são mais densas que o pensamento, porém mais sutis que o nosso corpo físico e energético. Você já reparou que quando estamos nervosos, agitados, a nossa respiração ela fica ou ofegante ou respiramos menos, e é muito comum alguém dizer para você:
Respira fundo, calma. Ou seja, é inegável que a nossa atividade respiratória, o ritmo respiratório, influencia nas nossas emoções. Então, quando aprendemos a fazer isso conscientemente, conseguimos manobrar os nossos estados emocionais. E agora sim começa o trabalho mental, que se chama Ekagrata, que consiste em focarmos a nossa atenção em um só ponto, que pode ser uma imagem ou um som. O exercício mais acessível aos iniciantes é o de se concentrar em uma imagem. Eu vou dar um exemplo. Digamos que essa imagem seja a de um círculo. Ao iniciarmos o exercício, a tendência natural da nossa mente é de analisar essa imagem. Começaremos a pensar sobre coisas relacionadas ao círculo. Mas o ideal é que não pensemos em nada referente a essa imagem, não analisemos, mas que apenas pousemos a nossa atenção sobre essa imagem e nos deixemos absorver por essa vivência, essa contemplação. E aos poucos, ao conseguir focar nessa imagem, os pontos de atenção vão se reduzindo, até que fiquem sobre uma coisa só. Mas, como o alimento da mente é a dispersão ou a novidade, no início não conseguiremos manter o foco por mais de 1 ou 2 segundos e já dispersaremos com qualquer outro pensamento, seja dos nossos afazeres diários, nossas pendências, nossas contas, enfim. É realmente muito difícil manter o foco da nossa atenção em uma só coisa do momento presente. Ao estarmos realmente engajados no exercício e quando começamos a conseguir manter a nossa concentração por alguns instantes, o primeiro fenômeno mental que ocorre é o da abstração dos sentidos. Todos nós já experimentamos esse fenômeno da abstração. Um exemplo fácil de citar é quando estamos assistindo um filme que muito nos agrada, ou um livro, e alguém nos chama, em voz alta, 1, 2, 3 vezes e não escutamos. É como se estivéssemos ficado surdos por um instante. Isso é porque estávamos envolvidos mental e emocionalmente no objeto da nossa atenção. No exercício da meditação, se conseguirmos manter a atenção plena em um só objeto por um determinado tempo, sem dispersão, alcançaremos o estado de concentração, chamado dharana. Digamos que você consiga olhar para esse círculo por alguns instantes. E então você fecha os olhos e continua visualizando em sua tela mental o círculo por alguns minutos, sem dispersão. Se conseguirmos isso, já poderemos nos considerar avançados no exercício, pois a maioria das pessoas não consegue manter esse foco de concentração por nem 10 segundos. Aí então, quando conseguirmos nos manter nesse estado de total concentração por alguns minutos, que podem ser 5, 10 ou até 20 minutos, é que poderemos experimentar o fenômeno da estabilidade das ondas mentais. É no momento em que a mente se satura de pensar em uma só coisa e o fluxo de pensamentos cessa, e nossa consciência passará a fluir por um estado mais sutil, por um canal mais sutil e mais expandido que a mente, que é a intuição linear. E como saberemos que chegamos lá? Bom, esse será o tema do próximo vídeo. Obrigado por assistir e até mais.